Enfim, tentamos antes aqui, vamos embora, mais um programa Online número 7. É assim mesmo. Exatamente, mais atrasadinho. Estamos começando mais um episódio do Human Hunter, nossa livecast, número... Eu me perdi, gente, eu já não sei. Acho que 8, não é 8? Wagner, número do programa. Eu acho que 7. 7, então tá. Ele nunca vai concordar. 7,5, então. Muito bem, aqui do meu lado, Dona Camila. Olá. Do meu outro lado, o Sr. Wagner. Boa noite. Nossa, pega esse delay de 1 minuto. Então tá, vamos assim mesmo, então. Não, explica para o pessoal que está assistindo, Wagner, você está onde? Em que país que você está? Na Austrália? E leva o fundo de tijolinho para todo lugar, né? Porque é o mesmo fundo sempre. É moda lá. Não, Wagner, eu estou no atenção, mesmo lugar agora. Wagner. Vocês estão em algum lugar, de algum lugar do Não, mundo. claro, exatamente. O Wagner. A gente que está errado, claro. O Wagner com seu 3G ali tá ali participando ativamente do processo. Vamos lá, o tema de hoje, então, é um tema muito legal, proposto pela Camila, que é lealdade corporativa. Da onde surge, por que devemos mantê-los, por que eles estão tão escassos. Vamos lá, então. E eu estava com a pauta, e a pauta saiu aí, muito bem. Vamos lá, então. Bebidas alcoólicas. Camila, já que você propôs o tema, defina, não sei se definir da maneira correta, da maneira administrativa, ou de uma maneira um pouco mais psicanalítica, mas defina o que seria lealdade corporativa. Bom, lealdade corporativa, eu vou fazer um entendimento mais terapêutico, mais psicanalítico das relações dos últimos anos, que estão se tornando cada vez mais efêmeras, talvez seria a palavra correta, chique, né? E principalmente muito ligado a esse movimento do digital, né? No caso das empresas, o home office e tudo mais, e até o que as pessoas hoje buscam da vida, né? As pessoas passaram por momentos de trabalho, de muito sofrimento e tudo mais, até por conta da pandemia. A pandemia meio que foi um marco, assim, dessas coisas. As pessoas começaram a rever muitas coisas nas suas relações como um todo, familiar, amigos e tudo mais, e principalmente as relações de trabalho, né? Que são as relações que a gente deve buscar menos afeto, a gente acaba misturando as coisas e acaba sofrendo. Né? Então, acredito eu que muita gente passou a rever esse tipo de conceito, outras formas de trabalho, os trabalhos PJ de hoje em dia, você poder trabalhar de casa e trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo. Eu acho que isso, as pessoas têm se habituado mais a serem livres, né? A buscarem a liberdade também no corporativo. Às vezes ganhar mais informalmente, né? Eu, pelo menos, venho de uma geração em que os meus pais, eles eram muito preocupados na estabilidade do trabalho, de você fazer um concurso público. Eu sou filha de funcionária pública, né? Então, de ter um concurso, de poder aposentar no trabalho e tal. E esse tipo de visão, ao longo dos anos, ela vem diminuindo. E com a pandemia, diminuiu muito mais, porque as questões de trabalho, as relações ficaram diferentes. E as pessoas tiveram que achar outras alternativas e se acostumar com isso, se habituar com esses novos modelos. E eu acho que é isso que traz um pouco dessa deslealdade, não sei se a gente pode dizer assim, mas a pessoa ser um pouco livre desse ambiente de trabalho e não depender tanto dele, ou não depender tanto de um emprego só, né? Eu acho que a gama de opções que a gente tem hoje em dia está fazendo com que a gente tenha essa liberdade maior de sair de um trabalho, procurar outro, ou ter 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo, e aí
é difícil a pessoa ser fiel a um lugar que não está legal e que não faz bem e tal. Eu acho que, assim, analisando, é por aí que a gente está andando. E eu acho que essa tendência tem a aumentar muito mais. O que você acha, Vaguinho? Eu acho que é uma tendência, assim, de não ter essa lealdade. Além de tudo isso que a Camila explicou, eu acho que tem também a nova geração que não se apega, que não se aprende, que não veste a camisa. E aí, mesmo no último live que a gente falou, aquele negócio da pessoa receber bem o funcionário. Então, ele já não é bem recebido pelas empresas, não tem aquele onboarding. Então, o que acontece? Já não tem onboarding, o cara não veste camisa, não se sente parte daquela empresa. Tudo isso vai acumulando. E ainda você pega uma nova geração, que se você vai selecionar o Márcio, que faz muita seleção de empregos e tudo mais, pode ver. Você pegar alguma pessoa com 6 meses, 1 ano de experiência numa empresa é um milagre. As pessoas não ficam tanto tempo dentro de uma empresa. Então, você falava assim muito antigamente, eu vou esquentar minha carteira. Esquentar a carteira, que se falava antigamente, é ficar alguns anos dentro de uma empresa, porque se você fosse procurar emprego há uns 20, 30 anos atrás, se você não tivesse 5 anos por empresa, a pessoa nem falava com você, o RH não conversava com você, porque falava, não, esse cara fica pulando de emprego em emprego. Se tivesse 2 anos no emprego, 2 anos de outro emprego, já não servia. Então, aquela geração é uma geração que a pessoa ficava 10, 15, 20 anos em um emprego. Então, essa nova geração trabalha 2 meses num, estou contente, 2 meses no outro, 3 meses. Quando você pega alguém 1 ano trabalhando numa empresa, você fala, esse cara aí é persistente. Esse cara está trabalhando, está vestindo a camisa. Mas não é a nossa realidade hoje. Então, as pessoas não se apegam mais à empresa, muito difícil. E lealdade a uma empresa, mais difícil ainda. Não tendo uma empresa ainda que vai fazer um bom trabalho de onboarding e tudo mais para a pessoa se sentir parte da empresa, isso ainda reduz mais ainda. Então, a pessoa troca de emprego com muita facilidade, sem precisar muita coisa e diferença salarial quase nenhuma. Então, é mais esse negócio de pular de emprego em emprego, e o que a própria Camila falou, esse negócio de ficar mais tempo em casa por causa da pandemia e tudo mais, trouxe esse negócio de eu não tenho mais a identidade, eu não vou na empresa. Quando vai à empresa, fala, não é isso que eu quero. E aí vai procurar outro emprego, não se identifica. Muito bem. Se a gente vê hoje, embora para o empregado essa cultura ela esteja cada vez mais longe da realidade deles, desde que foi falado sobre pandemia e tudo mais, mas para o empresário é excelente que ele tenha essa ligação, essa lealdade mesmo com a empresa. O que na cultura organizacional, o que o empresário pode fomentar na cultura organizacional para que realmente aumente essa lealdade e as pessoas fiquem mais fiéis enfim, à empresa? Eu acho que é o que o Wagner bem lembrou da live passada que a gente fez, né? A questão do onboarding, de receber bem e ter esse cuidado com o funcionário, não só no recebimento, mas durante toda a jornada dele lá, né? Dele ser bem assistido, dele ter treinamentos, ter feedbacks de chefia e tudo mais. Isso tudo estimula aquele pertencimento que a gente falou, que é tão importante para o ser humano de estar ali na empresa, né? Muito mais que isso, é difícil, porque é uma nova geração, um novo olhar para o trabalho, né? Assim como as relações mudaram, por exemplo, há muitos anos atrás, na época das nossas avós, as mulheres não se divorciaram, né? Os casais não se divorciavam. Hoje em dia é muito mais comum. E é tipo de coisa que não volta mais como era antes. Ninguém mais quer ficar numa relação defasada e tal, só porque tem que ficar, né? Então, acho eu que essa tendência corporativa também é algo que vem para ficar e vem para aumentar cada vez mais, né? Exigindo cada vez mais que as empresas batalhem por isso, batalhem
para segurar o bom funcionário, para tratá-lo bem e fazer com que ele queira ficar, né? Aquela coisa, deixar a pessoa livre para que ela queira estar lá e não que ela fique lá por obrigação ou porque ela precisa de alguma coisa de contrapartida. Não, que ela realmente sinta prazer e queira ficar e entenda que essa empresa é uma empresa diferenciada na vida dela. Aí ela vai se sentir pertencente e vai se sentir fiel e querendo se dedicar àquilo. Mais ou menos por aí, acho. Eu diria que corporativamente tem muita empresa que já vai tentando fazer mudar os hábitos dentro da empresa, seguindo os hábitos dessa nova geração. Você vê muita empresa aí de tecnologia, eles têm mesa de bilhar, eles têm sala de descanso, eles têm várias coisas para tentar fazer com que a pessoa se sinta como se estivesse em casa, se sentir cada vez mais parte daquilo. Então, isso são tentativas das empresas de fazer com que os funcionários se sintam mais vestindo a camisa e não perder grandes funcionários que fazem diferença para a empresa. Então, ela tenta cada vez mais alterar o modo de trabalho, o onboarding bem feito, fazer esse pertencimento que a pessoa pertença e fazer com que ela se sinta em casa. Vai trabalha quantas horas quiser. Então, tem várias empresas, principalmente de tecnologia, que elas rumam esse caminho, tentando utilizar o mesmo caminho que essa nova geração aquela geração mais descolada, que não tem aquele negócio do uniforme, que quer chegar a hora que quer ser a hora que quer, mas que entrega o trabalho que faz. Então, algumas empresas já caminham nesse ponto, mas é uma coisa muito complicada realmente. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar e as pessoas não vão ter mais essa situação de sentir eu pertenço a essa empresa, vou trabalhar aqui 10, 15 anos, não quero sair daqui, então é cada vez mais difícil. E vocês acham que hoje os colaboradores eles têm essa noção de que, ou pelo menos na grande maioria das empresas, há uma promoção, sempre a promoção está vinculada à lealdade. O cara que é leal, o cara que está ali, na hora que você pede para fazer hora extra, o cara está lá. Se eventualmente precisar vir num sábado, o cara está lá, atende telefone à noite. Você acha que as pessoas elas têm essa noção de que essa lealdade pode levar num crescimento profissional? Ou vocês acham que um perfil médio dos novos, enfim, candidatos aí, eles estão nessa, tipo assim, eu não me importo em não crescer na empresa, desde que eu não tenha que ficar aqui sendo leal, dizendo amém para tudo. Vocês acham que tem uma relação quanto a isso? Eu acho que tem, eu acho que dá até para a gente pensar que a autoestima das pessoas é elevada hoje em dia, né? O profissional, ele faz um curso, ele tem um conhecimento X e ele sabe o quanto aquilo é importante para a empresa e o quanto ele está oferecendo para a empresa. Essa noção de troca de serviço, acho que hoje em dia é muito mais clara. Então, a gente pode dizer que ele não precisa mais dessa coisa de olha, você vai crescer, porque... Não, ele sabe que ele vai crescer ali ou em outro lugar, né? As crianças já são educadas assim, com uma autoestima melhor, com a certeza de que elas são capazes e tal, o que não acontecia algumas gerações atrás, que a gente tinha que aprender muita coisa, batalhar por muita coisa, dizer amém para muita coisa. A educação, a base da educação da galera de agora, eu acho que é um pouco diferente, e isso aumenta a autoestima deles. Então, para eles é difícil ter esse entendimento de que se ele não crescer ali, ele não vai crescer em outro lugar. Ele sabe que ele cresce, ou ele cresce sozinho. A gente vê aí muitas pessoas, jovens, 20 anos, que já são prestadores de serviço, super requisitados. Então, eu acho que isso também colabora para eles não caírem nessa conversa da empresa de faça hora extra, venha trabalhar tantas horas por semana, que não cola mais isso. E isso entra também naquela questão da empresa saber cuidar de quem está lá dentro, né? Sem explorar e tudo mais, e mantendo as pessoas saudáveis ali.
Eu acho que o que você disse, Márcio, vai até contra a pessoa estabilizar. Hoje, se você quer manter o funcionário do jeito que é, ele me liga à noite, para mim eu não quero esse emprego, eu não tenho descanso, não tenho sábado e domingo, ele quer que eu fique a mais. As pessoas estão preocupadas mais na qualidade de vida do que, eu vou ser promovido, para ficar trabalhando que nem aquele cara lá que está se matando que nem doido, puxando saco, para mim, não dá. Então, essa nova geração pensa de outra forma, como a Camila disse, muito mais autoconfiante, acha que a empresa precisa mais dela, se não quer, então eu vou procurar outro, e não se preocupa muito com isso. E as empresas que estão diminuindo essa coisa de ligar a qualquer hora, pedir para ficar, e para tentar cada vez mais conseguir que essas pessoas fiquem dentro da empresa, que fiquem mais tempo. Então, essa coisa de ficar fora do horário, atender telefone à noite e tudo mais, isso está reduzindo muito, porque os próprios funcionários já não aceitam, e quem começou a fazer esse tipo de coisa, ele fala, então, obrigado, eu vou para outra empresa que me dê mais condições de vida. Eles pensam muito mais na qualidade de vida do que na própria empresa. Principalmente numa rede de restaurantes aí. Não em uma, em várias. O que um líder... Porque, assim, reitero que é de suma importância para o gestor, para o dono da empresa, que ele tenha muitos leais ali, muitas pessoas leais ali dentro da equipe. O que os líderes têm que fazer para conquistar essa lealdade e fidelidade das equipes? Ou por onde? O que eles estão fazendo de errado que as pessoas estão cada vez mais deixando de ser leais? Está mudando esse mindset. Eu entendo que tem muita força externa nisso, mas quais são as responsabilidades do líder em estar perdendo essa linha da lealdade, da fidelidade do profissional junto à empresa? Eu acho que é isso que a gente falou até na live passada, é conseguir conquistar essa pessoa, né? Oferecendo benefícios para ela, fazendo com que ela se sinta em casa, se sinta bem de estar lá, sendo um líder transparente e tal. Então, assim, pensando em todas aquelas questões de ética, de liderança e tal, é muito importante, cada vez mais importante, que esse líder seja um líder ético, um líder que sabe o que ele está fazendo, né? Uma pessoa que você vê que tem conhecimento de causa. Eu acho que é uma geração que ela não cai mais em papinho, sabe? Em papinho de liderança, de promessa e tudo mais. Nesse sentido, eu acho muito positivo, né? Faz com que essas lideranças sejam realmente líderes sinceros do propósito deles ali, do porquê eles estão ali, quem eles estão treinando, como eles estão sendo treinados, sabe? Não é mais na politicagem e tudo mais, e que bom, e que continue sendo assim, né? Que esse pessoal de agora continue com essa visão do real, querendo realmente o que é certo, o que é bom, o que te dá saúde mental e te dá possibilidade de crescer, sem enrolação. Eu acho que um líder sem enrolação, uma pessoa real, seria o ideal, na minha opinião. Eu acredito até que, complementando o que a Camila falou, as lideranças acabam tendo mais fidelidade do que a própria empresa. Se você tem um bom líder e tudo mais, o próprio liderado dele fala assim, meu trabalho, que esse cara eu quero continuar trabalhando, porque esse cara é legal, esse cara me trata bem. Então, algumas lideranças acabam fidelizando o funcionário mais que a própria empresa. A empresa sai com o líder ou ele sai para uma outra experiência, aqueles liderados dele geralmente saem junto, porque a política da empresa não é tão boa, então, muitas vezes, é o próprio líder que faz os liderados seguirem e continuarem trabalhando. Deveria ser pela política da empresa, algumas políticas que atraem mais as pessoas. Mas, hoje em dia, é mais fácil ser atraído por um líder que te motiva, que trabalha com você, que está sempre junto e te motivando, do que até uma política da própria empresa. Só complementando o que o Wagner falou, isso talvez porque
as conexões humanas, elas são muito mais fortes do que qualquer outro tipo de conexão, né? Então, a importância desse exemplo mesmo e desse parceiro que a pessoa vai querer seguir para o resto da vida. Muito bem. Foi falado muito, não só nesse programa, mas no programa passado, sobre até para a gente manter essa lealdade, a gente precisa fazer algumas coisas, um onboard muito, muito próximo e tudo mais. Que eu acredito que todas essas ações, quando feitas de forma remota, que agora tem essas empresas que estão todas voltadas para o remoto, não é tão calorosa, não é tão afetiva o quanto a presencial. E eu quero saber de vocês se a lealdade está indo para o mesmo caminho. Tipo, se já é difícil você conquistar a lealdade de um colaborador, trazendo para a empresa, participando de onboard e tudo mais, vocês acham que vai ficar cada vez mais distante também a lealdade na questão do trabalho remoto, do home office e tudo mais? Eu acho que sim, cada vez mais distante, cada vez as empresas vão ter que batalhar mais, né? O Wagner estava falando ali, eu lembrei que há um tempo atrás, nós éramos números dentro da empresa, né? Hoje parece que as empresas são números, então elas vão ter que batalhar assim como os funcionários batalhavam muito para conquistar e estarem ali, conseguirem um emprego lá numa empresa sonhada e tal. Eu acho que hoje em dia as empresas que têm que rebolar para que essas pessoas queiram estar lá. Acho que vai meio que para esse caminho, assim. Cada vez mais as empresas tentam atrair talentos para poder ajudar no crescimento da empresa, mas cada vez mais difícil. E elas vão abrindo mão de muitas coisas, de muitos caminhos aí, o que você falou mesmo, um onboard bem feito e tudo mais, um plano de remuneração, plano de participação em resultado, e várias coisas. E, como eu já disse, né, tentando entrar na cultura dos novos talentos. Então, ela quer se aculturar dos novos talentos, ver o que esse novo talento quer. Pô, a moça lá quer trabalhar, ela quer trabalhar com um cachorrinho, então pode trabalhar em casa, trabalhar 4 dias em casa, vindo uma semana aqui na reunião, para isso tentando com que a pessoa fale assim, não, para que eu vou sair desse emprego? Pô, tá tão bom, eu vou só uma vez por semana lá e tudo mais, é legal, é bacana. Então, a pessoa acaba achando que aquela empresa é bacana, é legal, deixa eu trabalhar em casa, tem todo aquele negócio, tem empresa que pode levar o pet, então fazem de tudo para facilitar isso. E uma das coisas que facilita realmente é esse home office, que se você for procurar emprego, anunciei algumas vagas e todo mundo perguntando, é home office? Se for home office aceita. Você vê pessoas com talento que só aceitam home office, já não querem mais saber de trabalhar na empresa, de tudo mais. Então, fazer esse onboarding ou qualquer coisa online, de repente pode atrair as pessoas, sim, porque é o que elas querem, e pode fazer com que ela fale assim, pô, você está fazendo todo o processo online para mim trabalhar home office, é isso que eu quero, é nessa empresa que eu quero trabalhar. É uma outra forma de atrair, de fazer com que a pessoa fique mais tempo dentro da corporação. E agora um olhar um pouco mais subjetivo, até caindo um pouco para a psicanálise ali e tudo mais. Por que os funcionários de suas posições, por que eles estão fugindo dessa lealdade? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Por exemplo, eu sou da velha guarda, então eu ainda não consigo, na minha cabeça ainda não entra, por exemplo, entrar numa empresa e ser o rebelde, não criar vínculo. Pelo contrário, eu quero o máximo possível que eu tenha esse vínculo com a empresa, essa ligação. Então, por que, Camila, você consegue explicar o que passa na cabeça da pessoa que ela realmente não vou, não quero, não gosto? Você viu que ele confessou que é velho, né? Não, mas eu entendo, Márcio, eu também sou dessa, e quando eu mudei a minha rotina de não ter tanto horário fixo,
não ir para a empresa todo dia bater ponto. Eu sofri com isso, porque para mim me dava uma angústia, parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada, assim, porque a gente foi condicionado a isso. Então, eu acho que essa é a questão. Nós somos de uma geração que foi condicionada a estar lá, a cumprir com o horário e tudo mais, e isso fazia parte da entrega do trabalho. As pessoas de hoje em dia, e aquelas que são da nossa geração e que também se habituaram com isso, elas já estão condicionadas diferente, que elas não precisam prestar tanta bater ponto e tudo aquilo que a gente conhece. Então, para elas isso é normal, na cabeça delas isso é normal, elas não conhecem o outro lado, né? Tem algumas empresas que estimulam as pessoas a irem e tal, tem algumas pessoas que a gente conversa e tal, que sentem falta de ir à empresa, né? Então, tudo se trata de condicionamento, tem um pouco da personalidade da pessoa, aquele pessoal de TI, que são assim mais introspectivos, tal, para eles, o home office é conforto, né? Eles não precisam se relacionar e são pessoas que têm essa característica. Já outras precisam ter essa conexão com pessoas, então essas sentem falta de não ir. Então, é um pouquinho da característica pessoal e um pouco do condicionamento que a gente tem na cultura, ali naquele momento. E hoje em dia, né, a gente que veio de uma geração de ter que ir no trabalho todos os dias, das 8 às 6, a gente está tendo que se condicionar, se recondicionar para a mudança. E a galera que já nasceu no home office, nas redes sociais, fazendo os trabalhos, né, digitalmente e tudo mais, eles já estão condicionados nisso e para eles isso é muito normal. Não sofrem, né, tem mais facilidade de buscar outras coisas porque já é algo que está dentro deles. Então é um pouco cultural e um pouco também de quem é a pessoa, de características e personalidade e tal. Nada melhor que uma psicanalista aqui para analisar isso tudo, né? Mas como a Camila disse, eu acho que é isso mesmo. As pessoas cresceram, eles não conhecem essa forma que a gente sempre trabalhou, que a gente tinha de trabalhar cedo, e se não trabalhasse, sentia falta, tem que procurar emprego. Eu acho que a geração até vai ao emprego mais tarde, não é como a gente, começava bem mais cedo. Então, quer dizer, já entra no trabalho mais preparado, teoricamente, tem um estudo e tudo mais, e a gente estava estudando e trabalhando. Hoje em dia, não são tantas pessoas que têm toda essa cultura, então fica mais difícil a empresa segurar essas pessoas. As pessoas preferem, não, eu quero acabar minha faculdade e depois eu vou para o trabalho. Esse trabalho está atrapalhando minha faculdade. Não, era o contrário para a gente. A gente está trabalhando para pagar a faculdade. Que é uma diferença grande, né? Muito bem. Quanto tempo? Eu estou sem o timer aqui. Quanto tempo já? 28. 28. Estamos chegando, então, próximo ao nosso ideal, que seriam 30 minutos. Então, já vamos para as considerações finais. Mas eu queria que vocês falassem, me direcionassem essas considerações finais para o seguinte caminho. Percebíamos que o número de leais, se podemos dizer, de pessoas que vestem a camisa mesmo, ela vem diminuindo do que era antes para o que está atual. Como que vocês veem daqui para frente, num futuro, a evolução nos próximos anos dessa lealdade? Como que vocês analisam o que será daqui a alguns anos? Vamos pôr ali uma década. 2032, como você acha que vai estar? Se a gente fizesse outro podcast sobre lealdade, como que a gente falaria? Eu acho que isso é uma tendência e isso vai aumentar. Eu acho que vai ter uma adaptação, né, do mercado, do trabalho e tudo mais, para essa nova condição. Não acho que isso seja negativo, eu acho que as empresas vão ter que se adaptar a essas pessoas. Vejo que algumas empresas já estão se adaptando a esse modelo um pouco mais aberto,
né? Até os contratos diferentes, não é mais CLT, é contrato PJ. Então, de permitir que o funcionário fique livre para fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Uma geração de prestadores de serviço, digamos assim. E aí é uma questão do mercado se adaptar. Eu vejo como positivo. Eu acho que quando a pessoa está trabalhando com liberdade, ela está trabalhando com mais prazer e, naturalmente, ela está entregando mais, né? A gente sabe quem é da geração CLT, que trabalha das 8 às 18, a gente sabe que ninguém produz das 8 às 18, então isso sempre foi um pouco ali, né, meio irônico ali do mercado de trabalho. Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente vai conseguir eliminar e adaptar essas empresas a esses trabalhos mais flexíveis e mais livres, assim. Acho positivo e eu acho que isso é uma tendência que se segue. Daqui 10 anos talvez não mude tanto, mas eu acho que vai continuar. Eu acredito que as empresas vão se adaptar a isso, e a forma mais fácil de adaptar, autoatendimento, mecanização de todos os processos, e o profissional liberal, como disse a Camila, vai aumentar enormemente, mas as empresas vão tentar eliminar, como já tentam. Você vê que gradualmente você vai numa lanchonete, tem autoatendimento. Você vai a algum lugar, então a redução do número de funcionários, não devido ao custo, o custo é até mais caro em algumas empresas desse tipo de equipamento, mas o funcionário está cada vez mais difícil, treinamento e tudo mais. Então, elas estão correndo para esse lado de autoatendimento, estão correndo para o lado de usar funcionários liberais e tudo mais, para reduzir essa dependência. E eu acho que daqui a 10 anos isso vai estar muito mais forte e muito mais difícil. O emprego vai ser uma coisa difícil. Eu acredito mais também que o profissional liberal vai estar muito maior e o emprego CLT realmente vai ser alguma coisinha mais difícil de se achar, de correr atrás. Então, daqui a 10 anos, quem sonha um emprego CLT vai ser um pouco mais complicado, mais difícil. E ainda vão ter vários empregos que precisam da pessoa, o comércio, mas o autoatendimento acho que muda muito. Tem gente investindo pesado em autoatendimento e tudo mais, em posto de gasolina, em loja de roupa, em tudo. Você vê, hoje em dia você vai em shoppings, tem loja que tem livros, você pega o livro e deixa o dinheiro. Não tem nenhum atendente. Então, quer dizer, 10, 15 anos atrás, você ia numa livraria, tinha todo mundo falando sobre livros, sobre tudo. Hoje em dia, nem essa pessoa tem mais. Então, a redução disso já veio gradativa e cada vez vai aumentar mais, principalmente por causa dessa geração que não tem aquele negócio do emprego e tudo mais. As empresas estão procurando alternativas para a redução da dependência de profissionais CLT. Aí, nesse caso, nesse caso, não é só a empresa se preparar, né? As pessoas também se prepararem para esse novo mercado de trabalho, não esperando empregos para a vida inteira, CLT e tudo mais, né? É bem importante que as pessoas também se preparem para isso. Muito bem. O que entrega a idade da pessoa? Quando uma pessoa fala PJ, outra fala profissional liberal. Nossa, é muito anos 80 esse profissional liberal, né? Meu Deus do céu. Mas então tá bom, gente. Muito obrigado. Semana que vem estaremos aqui de volta, se a Camila não furar conosco, certo? Um exposed aí ao vivo. Perdão, senhor. Era então, aniversário da minha mãe. Tá perdoada. Senhor, senhora, achei que era eu das velhas. Então tá bom, gente. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.